Olá, boa noite para você. A partir de agora, começando mais uma vez, segunda-feira, dia 27 do mês de agosto, Sociedade em Questão entrando no teu lar, trazendo informação que vão agregar, é claro, para você ficar muito mais informado, ficar por dentro de tudo que acontece no seu município, no seu estado, no Brasil e no mundo. E como toda segunda-feira não vai ser diferente. Sociedade em Questão te convida a participar da nossa programação, participar das perguntas, enquetes e vale brindes para você. E hoje está valendo uma super multifuncional impressora para você que precisa trocar a sua, olha só, DeskJet 3050 da HP. Ela escaneia, também imprime, excelente para você ter em casa. Muito econômica, você pode participar da Sociedade em Questão a partir de agora ligando no 84010508 para concorrer esse lindo prêmio que aparece na tua tela e respondendo: você acha certo a viúva ter que dividir a pensão do marido com a amante? Olha a pergunta um tanto polêmica aqui do Sociedade em Questão. Você acha correto a viúva dividir a pensão do esposo? Marido faleceu, tem que dividir com a amante também? Sim ou não? 84010508 para participar também pelas redes sociais, você pode. Sociedade em Questão, @redefonte.com e pelo Twitter, @Sociedade em Questão, você participa com a gente. E olha só, no Sociedade em Questão de hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, a traição. O que leva uma pessoa a trair? E aí? A gente vai saber daqui a pouquinho. Vamos falar também sobre a greve dos policiais civis que já dura 46 dias. E no quadro de política, o candidato a prefeito de Goiânia, Jovair Arantes, fala sobre os projetos para a nossa capital. E para encerrar a noite, o grupo Fantoches Anônimos apresenta suas músicas. Tudo isso no Sociedade em Questão a partir de agora, que já está no ar. De volta com Sociedade em Questão pela Fonte TV, mais uma vez convidando você para ligar e participar e concorrer a um super prêmio, uma multifuncional HP. Para você que precisa trocar de impressora em casa ou até mesmo no teu escritório, essa impressora serve para você. Além de impressora multifuncional, ela também pode escanear. Você pode, claro, concorrer a esse super brinde aí. Olha só, HP DeskJet 3050, ligando e participando da nossa enquete de hoje, 84010508. Você acha certo a viúva ter que dividir a pensão do marido com amante? É um tanto que polêmica essa questão do programa de hoje. Você pode, claro, dar a sua opinião e nos ajudar nessa pesquisa. Ligue quantas vezes quiser, quanto mais você ligar, mais chance você tem de ganhar. E olha só, os policiais civis de Goiás estão em greve desde o dia 11 de julho e seguem firme na paralisação com a manifestação na capital. Nós estamos agora com o presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis de Goiás, Silveira Alves de Moura, que vai comentar um pouquinho sobre este assunto aqui no Sociedade em Questão. Silveira, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Robson. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui para esclarecer a sociedade goiana, o que acontece e o porquê da greve da Polícia Civil. Já vamos perguntar, né? Quais são as principais reivindicações da classe em relação a esse protesto que a gente vê já há alguns dias? Na verdade, nós nem queríamos estar em greve. O governo de Goiás ele não atendeu às reivindicações da categoria que estava negociando há 1 ano e 6 meses. Com isso, não restou outra alternativa quando o secretário de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vecchi, disse não à categoria em atender às reivindicações e não restou outra alternativa, senão fazer a greve. As reivindicações era questão de uma melhoria, um ganho real no piso salarial da categoria, que já está defasado há muitos anos. Perdas inflacionárias aí se arrastando há anos, a questão de promoção que vem sendo protelada, a questão de falta de estrutura, condição de trabalho humano. Os policiais hoje têm um efetivo muito reduzido e essa desvalorização, falta de efetivo, falta de estrutura e condição de trabalho foi que levou os policiais a uma greve. E principalmente pelo fato de o governo ter dado um tratamento diferenciado, quando reajustou o salário dos delegados de polícia, promoveu os delegados, todos os delegados, e diminuiu o tempo de promoção de uma classe e outra de 4 para 2 anos, ou seja, deu um tratamento desigual dentro de uma instituição que é a Polícia Civil. Tá certo, presidente. Realmente essa greve já se estende por alguns dias e lembrando que o pessoal de casa pode participar, fazer a sua pergunta no 3254-1077. Pode fazer a sua pergunta, ficar à vontade aqui no Sociedade em Questão. Nesse tempo em que já está em greve, há quanto tempo que a polícia não recebe esse aumento? Olha, o último reajuste salarial que nós tivemos foi em 2006.
2006. Nós temos inflações devido aí, reposição inflacionária anual devido de 2005 a 2010. Houve uma reestruturação da carreira de 2009 para 2010, onde foi feito o enquadramento, o governo insistiu em não fazer reajuste no piso do salário da Polícia Civil. Esse piso estava congelado aí há 6 anos, que era o valor de R$ 2.711. O que nós queremos hoje é que o governo cumpra com o compromisso de campanha dele e até mesmo promessas de campanha de outros governos, do próprio governador Marconi Perillo. Ele fez um compromisso conosco, assumiu essa responsabilidade de até equiparar o nosso salário com os policiais civis de Brasília. Isso é uma promessa do governador Marconi Perillo. Então nós queremos hoje a valorização, reparar as perdas acumuladas ao longo dos anos. Então, para isso, faz com que o governo atenda às reivindicações da categoria, recursos nós sabemos que existe nos cofres do Estado, e ele tem hoje condição, sim, de restabelecer uma harmonia na valorização do policial civil, fazer um novo concurso para melhorar o efetivo. Nós temos 3.500 vagas em aberto e dar melhor estrutura para que a gente possa trabalhar. Dessa forma, sim, nós teremos condição de proteger o cidadão como ele merece, porque até agora nós estamos com um quadro defasado, falta de estrutura, ou seja, a Polícia Civil chegou no caos. Agora, nessa paralisação, a Polícia Civil está totalmente paralisada, todos os departamentos, ou ainda tem alguns que estão em atendimento? Hoje, a Polícia Civil ela só tem os delegados de polícia que foram contemplados, como eu bem disse, e eles estão trabalhando. Só que o delegado de polícia não trabalha sozinho, ele precisa do escrivão, ele precisa do agente, ele precisa de um laudo produzido pelo IML, ele precisa de uma estrutura de laboratório do IML para produzir uma prova material para instruir o procedimento, que é o inquérito policial, para que seja levado à justiça e, inclusive, que a autoria seja descoberta. Então, é todo um conjunto de ações dos policiais civis, tanto que trabalham nas delegacias, quanto nos departamentos de identificação, de laboratório, o IML, a criminalística. E hoje nós não temos também os médicos legistas e peritos que já não estão mais na greve. Agora os demais policiais civis estão na greve. Agentes escrivães, agentes policiais auxiliares e temos também a parte do IML, que são os fotógrafos criminais, o técnico de laboratório, o auxiliar de necrópsia e o desenhista criminal. Esses estão na greve. E o governo apresentou alguma proposta que chegou a ser relevante à categoria de vocês? Olha, existe uma negociação que iniciou tem praticamente hoje 10 dias, e essa negociação ainda está em encaminhamento. O governo hoje entende que é possível fazer uma reestruturação da carreira, ele entende que é possível dar o mesmo tratamento que deu para o delegado no quesito de reduzir o tempo de promoção de uma classe a outra de 4 para 2 anos e aplicar a produtividade que é a imposição do governo, de 5% a 20% em bônus de produtividade para os policiais civis. Isso já está pacificado. O impasse ainda está na situação de um reajuste do piso, um ganho real no piso salarial do policial, para que seja corrigida essa inflação devida ao longo dos anos e as perdas salariais acumuladas. Nós estamos aguardando um posicionamento do secretário de Segurança, que a determinação do governador, em uma reunião que nós tivemos, o comando de greves teve com o governador semana passada, e aí ficou o secretário determinado de fazer uma composição. Nós estamos ajustando alguns detalhes dessa reestruturação e do bônus de produtividade, mais o tempo de redução de promoção entre uma classe e outra. E eu acredito que até amanhã nós vamos ter uma posição do secretário de Segurança. Em relação ao reajuste salarial que nós pretendemos, se o governo realmente bater o pé, falar, não vamos dar o reajuste somente para o ano que vem, como ele alegou, que seria só a partir de abril do ano que vem, aí sim nós vamos levar para a Assembleia a posição do governo. Na quarta-feira nós teremos uma Assembleia aqui em Goiânia às 14 horas, o local ainda está por ser definido, e nessa Assembleia a categoria vai decidir, que é o órgão maior da categoria, é a Assembleia, e ela sim tem a condição de suspender a greve ou continuar a greve se não fizer esse entendimento com o governo. Certo, presidente Silveira, nós temos participação ao vivo do telespectador para fazer a sua pergunta. Alô, boa noite. Boa noite a todos aí de Sociedade em Questão. Com quem eu falo? Fábio. Fábio, você fala de onde? Residencial Carla Cristina. A sua pergunta, a sua colocação aqui no nosso programa? É simples, minha colocação é simples. Eu acho que passou da hora que o senhor secretário de Segurança Pública pôr a mão na consciência a todos e resolver que Goiás nunca teve a Polícia Civil tão paralisada como está hoje. Eu acho que o senhor secretário só tem pensado nos seus interesses próprios e não tem atendido a Polícia Civil como a Polícia Civil merece de ser atendido.
porque nunca se matou quanto está se matando agora com essa greve. Não é o policial que está sendo prejudicado, é a sociedade em peso que está sendo prejudicada, porque nunca teve tanta morte em Goiânia com a paralisação tanto da Polícia Civil em Goiás, que faz um trabalho de grande valor humano para o cidadão aqui em Goiás. Tá certo, então, obrigado pela sua participação. Presidente, o senhor concorda com a alegação do telespectador? Olha, como nós dissemos no início, o secretário de Segurança, por mais que ele tenha boa vontade em atender a categoria, ele fica limitado hoje na posição do secretário de Gestão e Planejamento, o Giuseppe Vecchi. O governador deu amplos poderes para o secretário de Gestão e Planejamento e esqueceu de dar autonomia financeira para o secretário de Segurança. É lógico que a população reclama e com muita razão. Nós estamos tentando negociar e mostrar para o governo Marconi que nós estamos parceiros, mas ele não entendeu que tem que fazer um planejamento sério e comprometido com a segurança do cidadão. Nós pagamos uma alta taxa de imposto no estado de Goiás e não estamos tendo retorno na segurança pública. E a segurança pública tem que ser trabalhada na prevenção. Nós queremos inibir que os traficantes fiquem assediando os nossos filhos, nós queremos proteger o cidadão do ladrão que está furtando, que está roubando, do assassino que está aí impune, nós queremos tirar o crime das ruas. Agora, se o governo não dá efetivo, se o governo não dá estrutura de trabalho, se não valoriza o profissional de segurança e deixa uma greve acontecer depois de 1 ano e 6 meses de negociação, é porque ele não está comprometido. Eu acho que o telespectador, sim, o Fábio, ele tem razão, que o secretário de Segurança ele tem que sensibilizar o governador e mostrar para o governador que ele está afetando não simplesmente a Polícia Civil, mas principalmente o cidadão que está esperando uma resposta do governo, que tem o dever de estabelecer a segurança e a ordem pública. Nós estamos querendo trabalhar, mas para isso queremos valorização e queremos que o governo nos dê aquilo que é de direito. Igualdade de valores, da mesma forma que foi dado para os delegados de polícia, e que a gente tenha condição de trabalhar bem. É o que nós sabemos fazer, proteger o cidadão. Vamos trabalhar na prevenção, porque nós policiais temos o dever de trabalhar no serviço de investigação, depois que o crime acontece. A Polícia Militar tem o dever de praticar a prevenção e a ostensividade. Quando é necessário haver um conjunto de ações integradas para inibir a ação emergente, nós vamos fazer. Agora, o telespectador tem razão, o secretário de Segurança tem que ver com bons olhos a segurança pública e a Polícia Civil. Tem que valorizar, assim a gente consegue proteger o cidadão de verdade. Tá certo, tem mais participações ao vivo. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Quem fala? Frederico. Frederico, você fala de onde? Goiânia, aqui do Jardim Nova Esperança. Jardim Nova Esperança, obrigado pela audiência. Frederico, a sua pergunta, a sua participação. É o seguinte, eu queria saber do presidente, do Sindipol, que o salário dos policiais civis hoje está muito além do que o salário dos policiais civis em relação aos outros estados. Por exemplo, Goiás é a 8ª economia e a Polícia Civil é a 4ª mais bem paga do Brasil, com exceção do DF, né, que o recurso vem da União. Então, qual é a posição do presidente do sindicato em relação a isso? Presidente? Olha, de fato isso é verdade. Em 2006 nós tivemos o nosso salário o segundo melhor do país. E aí foi se acumulando a defasagem, o descaso com a segurança pública e com o salário do profissional de segurança, com o policial civil. Hoje nós ocupamos, salvo engano, a 16ª colocação. Então houve um pulo negativo, onde nós no ranking nacional, nós éramos o segundo e hoje somos o 16º. Brasília, como ele bem disse, tem recursos da União. O estado de Goiás é um dos estados mais ricos da federação. O que nós lamentamos é que o governo do estado hoje gasta, por exemplo, no início do ano, nos primeiros 6 meses, o governo gastou 65 milhões de reais com publicidades. Não tenho nada contra gastar com a publicidade, mas se tem uma necessidade maior, que é gastar com a segurança pública, com o salário do policial civil, então que ele gaste primeiro com a necessidade emergente, que é valorizar o policial civil e que ele faça a segurança pública do cidadão. Aí sim vem a resposta posterior, que é garantir a tranquilidade e a paz social. Certo, muitas participações sendo registradas aqui no nosso programa. Vamos atender mais um telespectador. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? João. Não entendi seu nome? João de Lima. João de Lima. Você fala de onde, João? Fim Social. Fim Social, sua pergunta, sua participação? Primeiro cumprimentar o presidente da Sindipol e eu gostaria de saber o seguinte, o que a população observa que de um lado o governo está endurecido com relação ao aumento. Do outro lado, a categoria. Se não houver um aceno positivo do governo
Presidente, essa greve, ela tem um dia certo para terminar? Olha, se dependesse dos policiais civis, ela nem teria começado. Agora, depende do governador. Se ele atender as reivindicações da categoria, é bem provável que ela possa terminar depois de amanhã na Assembleia. Se o governo atender, trouxer amanhã, através do secretário de Segurança, uma posição, o governo vai atender as reivindicações, vamos ajustar isso e aquilo. Ele deu o reajuste para os delegados de polícia e parte desse reajuste ficou consignado na lei, que seria para janeiro de 2013 e janeiro de 2014, considerando, inclusive, as reposições inflacionárias anuais, que é a data base nossa do mês de maio. Então, ele tem dois reajustes praticados, um em janeiro e maio. Basta ele fazer da mesma forma. Nós pedimos que ele desse o mesmo tratamento para os policiais civis. Se o governo estabelecer que vai dar o piso que nós queremos, que vai resgatar a valorização do policial civil e sanar essa questão do acúmulo de inflações devidas, é lógico que se ele falar, vamos dar em janeiro e maio de 2013, 2014, eu tenho certeza que a categoria tem condição de aceitar. E a gente suspende a greve, depende do governador. Nessa greve, presidente, a união dos policiais civis, ela é completa ou tem alguém que está contra a greve, não concorda com a posição, por exemplo, do sindicato e da maioria, né, que é o que a gente vê na mídia? Hoje nós temos 100% da categoria na greve, cumprindo a lei, 30% da atividade policial. Inclusive, nós temos apoio de 100% dos delegados de polícia, da delegada geral, da superintendência da Polícia Civil, ou seja, a Polícia Civil está apoiando o nosso movimento, os policiais civis estão todos na greve. Infelizmente, está a greve aí perdurando por muito tempo, mas não pela nossa vontade, mas sim pela imposição do governo. Tá certo, presidente. Nós torcemos, então, para que haja uma negociação rápida com o governo para que volte a operar normalmente a Polícia Civil e a população não seja, então, prejudicada. Lembrando que ele deixou claro que não era a intenção da polícia entrar em greve, não é verdade? É verdade. Nós não tínhamos intenção nenhuma de entrar em greve. Nós tentamos uma negociação com o governo Marconi desde o primeiro momento quando ele assumiu. Ela perdurou até o mês de junho. Aí, até o início de julho, nós ainda tentamos segurar a greve para que ela não fosse deflagrada. Mas, infelizmente, o secretário Vec chegou a dizer que, se vocês querem ir para a greve, pode ir para a greve. O governo não vai dar reajuste, não vai atender as reivindicações. E o resultado é, infelizmente, esse. É a sociedade pagando pela inconsequência do governo. Tá certo. Então, nós entrevistamos aqui o Silveira Alves de Moura, ele que é presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis, aqui de Goiás. Presidente, obrigado pela entrevista e torcemos, então, para que resolva logo essa situação entre a Polícia Civil e o governo. Eu é que agradeço a oportunidade que vocês têm dado, até mesmo pela cobertura durante o movimento da greve, porque assim nós temos condição de mostrar a realidade dos fatos e o porquê da Polícia Civil estar em greve. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Tá certo, Sociedade Questão volta daqui a pouco, não sai daí. E agora, no Sociedade Questão, vamos falar sobre um assunto que gera muita discussão, a traição. Há 2 semanas, o juiz Ari Ferreira de Queiroz, da 3ª Vara da Fazenda Pública, ele tomou uma decisão bem radical, né? Ele, da Fazenda Pública do Estado de Goiás, ele condenou a empresa a dividir entre a esposa, a amante e a filha dela, a pensão por morte de um homem. O homem viveu com a amante durante 15 anos e o juiz entendeu que a mulher e a filha, que foi reconhecida legalmente, dependiam dele economicamente. O juiz entendeu ainda que o falecido convivia com 2 mulheres, uma em caráter oficial e a outra, embora não oficial, quase tão pública quanto. E para falar sobre este assunto, que é um tanto polêmico, nós estamos com a psicóloga Rosimeire Pinheiro, que vai debater esse assunto com a gente aqui. Psicóloga, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Psicóloga, realmente uma decisão que gera uma certa polêmica. É possível realmente acontecer isso? É possível porque aconteceu, né? É possível, é. Não é uma situação comum, né? Não é o que se espera na sociedade, na organização do sistema familiar, mas está aí, estamos com uma situação como essa e agora na situação do juiz, mas a situação de pessoas que vivem a ambiguidade, né, de uma família oficial e uma extra, isso é muito comum. Realmente a sociedade não está habituada com a poligamia, né? Realmente é algo assim
que pode acarretar uma série de perguntas, né? Isso. E neste caso aqui, que o marido tem duas esposas, duas famílias, né, que declara muito bem, dependendo dele economicamente, a sociedade, ela rejeita essa certa atitude dele? Olha, não é visto como natural a pessoa ter esse relacionamento, né? A própria família não aceita isso. Quando uma pessoa ela sai do sistema, né, do núcleo familiar e vai para uma situação extraconjugal, né, ela quebra um vínculo, né, da união dessa família, né, da aliança, um vínculo de aliança, porque quando duas pessoas se unem, elas formam uma aliança. E quando um homem ou uma mulher sai dessa relação e quebra essa aliança, ele não quebra somente a aliança com o cônjuge, ele quebra a aliança com os filhos, com toda a família, porque os filhos também se sentem traídos. Olha só, ainda sobre essa aliança, nós vamos falar agora sobre traição. É um assunto polêmico e você pode participar fazendo a sua pergunta aqui para a doutora Rosimeire. Participe através do 3254-1077. Doutora, traição, o que contribui à traição dentro de um casamento? É um multifatorial, né? Quando uma pessoa sai... Muita coisa, né? Quando uma pessoa sai naquela relação, é sinal que existem algumas lacunas. Então, por que a pessoa sai? Porque ela não consegue resolver essas lacunas, preencher essas lacunas através da comunicação no lar, através da comunicação com o cônjuge. Essa comunicação é a comunicação verbal, a comunicação corporal, a comunicação emocional. Então, quando essa comunicação está desgastada, tem alguma quebra, alguma lacuna, a pessoa busca fora aquilo que ela não está conseguindo naquela situação, naquele vínculo. Tá certo, e temos a nossa primeira participação sobre este assunto no programa Sociedade em Questão. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Está falando com Rocha. Rocha, você fala de onde, Rocha? Eu falo do Goiânia Viva. A sua pergunta, a sua participação. A minha participação é o seguinte, eu acho que a traição é a pior das hipóteses dentro do casamento. O homem ou a mulher, ele pensando em trair, eu acho que é melhor ele entrar num entendimento comum de separação logo antes da traição. A traição, um nome por si só, já fala tudo. Trair significa não respeitar a presença do outro, não respeitar o seu cônjuge. Isso é muito grave, gravíssimo. É uma das piores coisas que existe dentro do casamento, a traição. Tá certo, então obrigado pela sua participação. Doutora, realmente, a traição dentro do lar é algo que vai acarretar uma série de dor de cabeça, principalmente para uma família já formada, bem estruturadas. Nessas informações que a senhora trouxe para a gente em questão da traição, que acarreta vários motivos, poderia citar que um relacionamento de amizade dentro de casa, dentro do casal mesmo, a falta dessa amizade pode acarretar numa traição? Sim. O grande problema da traição é realmente a aliança mesmo, de comunicação um com o outro. Então, quando o outro sai, ele rompe de vez com esse vínculo, né? E se não houver uma sabedoria, uma forma amistosa, às vezes até a ajuda de um conselheiro para trabalhar essa situação, o que vai acontecer? Essa família vai ter uma série de problemas, né? Vai ter problemas na comunicação desse casal, né? Porque aí virou um triângulo, né? Essa pessoa vai ter problema com relação aos filhos, né? Porque os filhos, geralmente eles se sentem traídos. Então, a tendência, por exemplo, se foi o pai que saiu de casa, ou se é o pai que trouxe, né, a questão da traição para o lar, os filhos, eles vão ali para o lado da mãe e se ficam ali naquela situação, né, de defesa mesmo contra esse pai, se sentem traídos, porque a traição, ela traz muitas vezes a quebra de muitas coisas, ela traz a quebra do relacionamento, da convivência no lar, porque aquela pessoa fica dividida, né? E com a descoberta, vamos dizer assim, com isso vindo à tona, aquela pessoa já não fica ali, né? Então tem a perda da presença, muitas vezes a perda financeira,
a perda do respeito. Então, assim, são muitas perdas que uma família enfrenta diante de uma situação, né, de quebra de aliança, né, de traição. Tá certo, mais uma participação na Sociedade em Questão. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Com o João. João, você fala de onde? Eu falo do setor Faissalville. Faissalville, aqui pertinho da gente. Sua pergunta, sua participação. A minha pergunta é a seguinte: eu gostaria de deixar bem claro para todos os telespectadores que essa situação está se tornando muito comum em meio dos casais. Porque eu tenho 21 anos, sou casado, minha esposa era casada comigo quando a gente conheceu, ela tinha 15 e eu tinha 16. Até então tivemos um relacionamento muito legal, muito bom. Só que o que a doutora está falando aí tem muito a ver. Porque com o passar do tempo a gente vai esfriando e o que ocorre? A gente pega e deixa de ter o companheirismo, de dividir as ideias, de compartilhar e querer ser egoísta. E nesse momento, aí abre brechas para o casamento. E é onde acontece as ruínas do casamento, que é o caso que eu estou enfrentando. Tenho 2 filhos, um filho de 2 anos e meio, uma filha e um filho de 1 ano. E minha esposa, com esse relacionamento extraconjugal, está grávida. E agora o que eu faço? Eu pensando, mas eu penso que muitas pessoas podem estar passando por isso e o programa ajuda. Assim como eu ajudo as outras pessoas também, que eu não perco nenhum programa ali. Olha, eu entendi muito bem o caso do nosso telespectador. Agora, doutora, realmente esse caso é complicado. Isso. Um filho, um extraconjugal, o que fazer nessa situação? Na verdade, é o que esse filho vai simbolizar. Conheço situações em que as pessoas conseguem transpassar essa situação e viver bem numa situação. Depois, aonde um e o outro entram num acordo, refazem a aliança e ali partem dali para frente. É necessário uma dose, né, extra mesmo de aceitação, de amor, né, de perdão ali naquela situação. Mas a maioria das vezes é difícil para as pessoas conviverem, porque aquela criança, o que ela vai representar naquela situação? Se for para mim ficar desenterrando o defunto toda vez, como se diz por aí, não vai dar certo. Então, eu vou aceitar essa situação, então eu vou começar daqui para frente, do zero, vou aceitar, vou perdoar, né? Vou liberar essa situação e vou tentar viver novamente uma nova situação. Se eu não consigo fazer isso, eu tenho que tomar muito cuidado, porque ali tem uma criança que não tem responsabilidade sobre essa situação. Né? Ela não pode pagar pelo erro, pelo ato dos adultos, né? Que de certa forma ali agiram mais instintivamente do que racionalmente. Né? Então é preciso tomar muito cuidado, ter cabeça fria, buscar ajuda de um conselheiro, para que a pessoa esteja realmente tomando atitudes que ela não vá se arrepender depois. Né? E que a gente não pode esquecer que, por exemplo, no caso do ouvinte, né? Que participou, tem criança no meio, e na verdade são 2, né? Uma que está chegando e uma que tem 1 ano de idade. Né? Como é que essas crianças vão conviver? Né? Como é que esse casal vai estabelecer esse relacionamento de agora para frente? Né? Então, assim, como é que vai ficar, né, a psique da criança nessa situação? Eles vão conseguir lidar com essa situação? Eles vão conseguir se relacionar a partir desse momento? Então, assim, são coisas que precisam estar, né, realmente repensando, analisando. Eu penso que a ajuda mesmo de um conselheiro, de um psicólogo, está ali junto para ajudá-los a enfrentar esse processo, porque não é um processo fácil. Às vezes as pessoas pensam que perdoar é esquecer. Né? E não é assim que a coisa acontece, né? Não tem o que está feito, está escrito ali, não tem como você passar uma borracha na situação, aquela situação existe. Perdoar é diferente, é uma outra situação, eu decido isso todo dia, eu levanto todo dia e falo, aquela situação é do passado, eu não vou alimentá-la mais. Então é muito complicado, né? Não é uma situação fácil, né, de lidar. O problema da traição é que envolve a confiança. Né, o vínculo, né, a confiança, ela é rompida. Né? Então, assim, o que eu digo, às vezes, que o amor pode até passar, mas o respeito e a confiança, ele tem que permanecer. Né? A amizade, porque senão o que acontece?
eu vou viver sempre numa paranoia muito grande. A pessoa vai comprar um pão na padaria e eu vou ficar naquela paranoia. Será que ela foi só mesmo na padaria? O que ela foi fazer? Então, assim, é muito complicado. Precisa de uma ajuda para enfrentar mesmo essa situação. Tá certo, fica a dica então, né? Precisa de ajuda, pode procurar um responsável por esse departamento que vai cuidar, que vai ajudar você, tá? Faça isso, é importante, até porque se existe o amor mútuo, né? O amor e o amor correspondido, doutora, é fato que é interessante manter a família unida, não é verdade? Isso, o ideal que a gente trabalha, sou terapeuta de criança e adolescente, e tem uma técnica projetiva que a gente usa, que é o desenho da família. É interessante que mesmo crianças que estão, né, com pais separados, quando a gente pede para desenhar, né, de alguma forma aquela pessoa aparece ali, ou às vezes no cantinho da folha, então às vezes ela faz a família junto, né, então assim, o desejo, a família, né, todos nós temos internalizado aquela questão de família, né, pai, mãe e filhos, né, então assim, hoje em dia a gente tem visto que essa realidade está sendo modificada à medida que a sociedade lá vai avançando, isso lá vai se modificando, mas ainda tem muito disso, né? Dessa questão de família, né? Pai, mãe e filhos, ainda está muito arraigado isso na sociedade, né? O meio cristão tem isso como primícia, né? Então, assim, é importante que as pessoas realmente coloquem, né, para si, o que eu quero? Eu quero essa família? Então, se eu quero essa família, então eu tenho que fazer o quê? Porque não basta só amor, amor exige ação, né? Eu tenho que ter uma ação. Amor só de palavras, ele não resolve muito, né? Amor tem que ter ação. Então, o que eu vou fazer para essa família permanecer? É verdade. Para você que está ligado agora do Sociedade em Questão, você pode participar. Para você que ligou agora na TV, nós estamos debatendo um assunto um tanto que polêmico. Estamos falando sobre traição. E a nossa enquete de hoje é sobre isso. Referente a um caso de uma família que, formada, o cara resolveu falecer. O que acontece? A herança tem que ser dividida entre a esposa oficial e também a amante, sim ou não? Você pode ligar no 8401-0508 e participar com a gente aqui. Está valendo prêmio para você no final do programa de hoje. Agora, a doutora Rosimeire responde para a gente os principais tipos de traição. Quais são? Olha, hoje em dia tem a da internet. Né? A gente falou muito sobre isso aqui já. Tem a da internet. Tem o flerte só no ambiente de trabalho, às vezes fica, né, naquela questão do flerte no ambiente do trabalho. São inúmeras as situações mesmo de traição. Às vezes a pessoa pensa que um simples flerte não vai causar nenhum dano, né? Eu tenho situações em consultório que um flerte no trabalho gerou um transtorno muito grande, e agora, após um ano de terapia com esse casal, com essa família, é que eles estão conseguindo romper, né, nessa situação. Então, assim, são N as possibilidades, né, de traição. As pessoas que têm realmente uma conjunção carnal mesmo, vão até a via de fato, até vizinho, entre famílias, mãe que fica com um genro, né? Então, assim, e assim, não é coisa rara, não. É coisa que acontece muito e que aparece no consultório, né? Então, a gente vê isso muito, né? E dentro da igreja, né? Fora da igreja, não. Isso não é só lá fora, não. Dentro da igreja nós temos isso, né? Então, às vezes fica assim, né? Se é fora da igreja, a pessoa é porque está no mundo. Não, a pessoa dentro da igreja e ainda acontece essas coisas. Então, realmente é uma coisa muito complicada mesmo, né? De lidar, de trabalhar, de se relacionar. Tá certo. Então, mais participações chegando através do 3254-1077. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Edna. Edna, você fala de onde, Edna? Eu falo aqui de Águas Lindas, Goiás. Um abraço a todos de Águas Lindas. A sua pergunta, a sua participação, Edna. É porque traição é uma coisa que destrói. É por esse motivo que eu estou passando. E é muito dolorido, como disse a doutora. É muito dolorido.
destrói a família. Eu não tenho mais cabeça. Agora a pessoa diz assim, não, mas eu quero ficar com você, vamos continuar e tudinho, foi só essa vez. Eu não tenho cabeça, eu perdoei, mas como diz a doutora, está ali o problema. Eu perdoei, eu estou fazendo tudo. Mas a minha família, meus filhos ficaram tão desorientados com isso. E ele diz, não, mas eu quero ficar com você só por causa da minha casa. Olha a minha casa. Então isso é chocante. Gente, isso é um caso muito sério. Muito sério. Eu não sei fazer nada dentro de casa. Eu não sei o que eu faço. É uma coisa que diz assim, que os ouvintes podem dizer assim, mas isso é tão comum nos nossos dias. Pode ser tão comum. Mas, puxa vida, é a confiança, como diz a doutora. A gente não tem mais a confiança. E é uma loucura. É uma loucura, gente. Eu sei que destrói. Que não façam isso. Que os casais não se traiam um ao outro. Porque eu estou passando por isso. Além da perca de uma filha que eu perdi. E uma neta. E já ia fazer 40 anos o meu primeiro casamento, que eu saí fora de um. E agora, esse outro, assim, já ia fazer 40 anos esse outro. É uma ferida muito grande que abre. Então, olha, a traição destrói. Edna, 40 anos de casada, é isso? Não se trai um ao outro. Edna, você está me ouvindo, Edna? Sim. São 40 anos de casado, é isso? O seu casamento está chegando ao final? Sim, foi o primeiro e já ia fazer para esse outro, que eu sou casada segunda vez agora. Já ia fazer 40 anos que eu fui traída, né? Sim. Agora, novamente, é demais. Eu não estou tendo cabeça para nada. Eu pelejo, eu oro a Deus, me ajuda, Senhor, mas aquilo é presente na minha mente. É difícil. Tá certo, Edna. Obrigado pela sua participação. Tá aí, doutora Rosemira. Edna está um tanto emocionada com esse fato que realmente comprovando que a traição nada mais é que para destruir uma família, não é verdade? A traição causa dor, é dor física, né? A gente ouve, né, como a pessoa colocou agora, né? Dói. Sabe, a pessoa fala no consultório, doutora, dói, meu coração dói, o meu peito dói. A pessoa perde, aí são os sintomas, né, que vêm nessa situação. A pessoa perde o sentido, a vida meio que perde um sentido. Né? A traição, ela causa uma morte, né, ela causa uma perda. Muitas vezes, o que é? É a perda do ideal, né, do casamento, de envelhecer junto, de ficar junto. Então, porque assim, a maioria das pessoas que se casam, elas não se casam pensando em separar, né? Elas se casam pensando que vão viver ali juntos, né? Muitas vezes até com um ideal do felizes para sempre, né? Então, aí vem essa situação, aí tem uma morte, né? Tem uma quebra desses sonhos, essas perdas, o vínculo, né, dentro da casa, há uma desarmonia, é como se de repente passasse um tufão ali no meio daquela família e trouxesse isso, né? Edna, procura ajuda, né? Você já passou por uma situação antes, agora está passando por mais essa. Você não precisa passar sozinha, né? Procura um conselheiro, procura um psicólogo, né? Alguém perto de você. Lá em Águas Lindas, né? Isso. Lá em Águas Lindas não tem. Aqui em Goiânia nós temos, né, o Departamento de Aconselhamento Especial, né, que é um departamento da Fonte da Vida, né, que a gente está ali, né, para ajudar essas pessoas. São psicólogos, né, que são pastores, que são pastoras, que estão ali, são pastores com o ouvido preparado para aconchegar, né, aconselhar, te ajudar a passar por essa situação. Como aí não tem um DAI, né, procura um psicólogo aí por perto, né,
invista nisso. Isso é investimento que você vai fazer na sua saúde emocional para poder conseguir trabalhar, para conseguir tocar a vida. Tem filhos nessa história, não sei se tem netos, né? Precisa continuar, né? A dor, a gente aprende a conviver com ela. É interessante que a gente aprende a conviver com a dor e vai lidando com ela de formas diferentes. Então, um psicólogo vai te ajudar a lidar com essa dor, a lidar com essa perda, a lidar com esses sonhos frustrados. Então, assim, precisa de ajuda. Né? Realmente, então, a gente está debatendo esse assunto de traição que, de fato, pode acarretar dores, igual a doutora Rosemary acabou de citar aqui. Agora, doutora, vamos citar uma situação, por exemplo, a gente vê em rede nacional, temos mais uma participação, daqui a pouquinho eu vou chamar você, por favor, não desligue. As novelas, né, o que a gente vê hoje em uma novela de grande audiência em rede nacional, especifica a poligamia como algo normal. Um rapaz casado com 3 mulheres. Né? Essa influência da televisão, da mídia, ela pode, então, acarretar um prejuízo dentro do lar? Eu penso que sim. Sim. Ali naquela situação é uma situação bem fantasiosa, né? Ali no caso, ali as esposas meio que se uniram contra a pessoa, né? Então, assim, é difícil uma situação, né? Mas a gente ouve casos de que pessoas moram, inclusive, debaixo do mesmo teto. Né? Então, assim, a mídia, né? A televisão, a internet, ela é um veículo de formação de opinião, né? E com certeza isso pode influenciar, sim. A prova disso é que há bem pouco tempo a gente não via cenas de beijo na TV, né? E aquela coisa se cortava e voltava numa outra cena. Hoje em dia não, a gente vê, né, cada vez mais as coisas mais abertas. Então, assim, e com isso nós temos visto o reflexo na sociedade. Né, de um modo geral, a sexualidade, né, das crianças cada vez mais aflorada. Então, mais cedo, as meninas, inclusive, muitas vezes, tendo a menarca antes da hora, né, precocemente. Então, assim, isso tudo, a influência da mídia é grande nessa situação, sim. Né? Se ele pode, por que eu não? É verdade, é um caso a se pensar, né? E pensar com cuidado, porque algo feito errado pode gerar uma certa dor de cabeça, meu querido, minha querida, né? Tem que analisar tudo aí. Tem mais um telespectador para falar com a gente ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite, eu não quero identificar, tá? Tudo bem. A sua pergunta, a sua colocação? Eu quero fazer uma pergunta para a doutora, que o meu esposo me largou, nós divorciamos, ele casou com outra mulher que não serve a Deus. E sempre ele me procura, e aí a mulher largou ele, foi embora, e sempre ele está me procurando. E chorando, lamentando por causa da outra mulher. Eu quero que a doutora me dê uma resposta, como eu agir com essa situação. Situação difícil, hein, doutora Rosemary? E assim, eu tenho poucos dados aí, né? Quer dizer, como é que é essa procura? Como é que está a minha disposição em ouvir, em aceitar e receber essa pessoa? Assim, é muito difícil com tão poucos dados falar o que você faz e o que você não faz. Aliás, esse não é o papel do psicólogo. O psicólogo não é a pessoa que vai falar o que você deve ou não fazer. Certo. Ela está na linha aqui para falar com a gente. Em questão... Caiu a ligação? Caiu a ligação, né? O psicólogo não é a pessoa que vai falar você faz isso, você faz aquilo. Esse não é o papel do psicólogo. Né? O papel do psicólogo é te ajudar a ampliar a sua visão, né? A ampliar as situações, te ajudar a olhar qual é o bônus que eu tenho nessa situação, qual que é o ônus, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que vai acarretar. Então, o psicólogo não vai falar, faça isso, faça aquilo. Né? O psicólogo que estiver fazendo isso, ele está fazendo errado. O exercício da profissão dele está errado. Não é esse o papel do psicólogo. Né? O papel do psicólogo é aquele de ampliar suas possibilidades. Né? Porque muitas vezes, quando a gente está numa situação como essa, a gente fica
muitas vezes fechado, focado numa determinada situação e não consegue ver as outras possibilidades que existem. Então, aí entra o psicólogo justamente para quê? Para te ajudar a ampliar esse leque de possibilidades. E depois de você ter esse leque aberto, aí você é quem vai decidir o que você vai fazer ou não. Tá certo. Agora, doutora Rosimeire, as questões sexuais, elas podem intervir, pode levar um relacionamento a se findar por causa da traição? Sim. São duas coisas, assim, muito comum, né, que atrapalham o vínculo do casal. É a questão da sexualidade e a questão financeira. Né? São duas coisas, assim, que na maioria das vezes, o que leva um casamento numa situação de traição, de término. Né? A pessoa que tem alguma dificuldade na área sexual, ela não consegue, através da comunicação, do diálogo, entrar num acordo com aquela pessoa e aí, dessa forma, né? Porque a partir do momento que eu me relaciono com o outro, o que eu quero num relacionamento? Eu quero ser feliz ou eu quero fazer o outro feliz? Eu acho que essa é a minha grande preocupação, né? Então, se eu casei para ser feliz, eu estou num ponto de vista muito egoísta, mas se eu casei para ser feliz e para fazer o outro feliz, então eu vou estudar as outras possibilidades que eu posso ter para que aquela pessoa seja feliz, para que ela queira estar ao meu lado. Então, assim, a sexualidade, muitas vezes, o grande problema é que os casais não conversam, não falam sobre ela, né? E o ato sexual, ele começa de manhã, bom dia. Para depois chegar à noite e ter alguma coisa, se for acontecer. Então, assim, o casal, ele precisa ter uma comunicação, ele precisa ter essa comunicação afetiva, né, essa comunicação verbal, o olhar, né, um telefonema, uma mensagem durante o dia. E a questão financeira. Agora, é o seguinte, a maioria das vezes o casal até consegue passar bem por uma situação financeira se a vida sexual dele estiver bem. Agora, se a vida sexual dele não estiver boa e ainda vier o problema financeiro, aí a parada é dura. Realmente, né? E sobre esse assunto, nós entrevistamos aqui a doutora Rosimeire Pinheiro, ela que é psicóloga e também psicanalista, né? Para você que precisa de uma ajuda, você pode procurá-la, né? Doutora, pode deixar o telefone, por favor. Também só com futurista, viu? Também, olha só. O telefone, né, do local onde eu trabalho é 3259-1004. E eu quero deixar também o telefone do Departamento de Aconselhamento Especial da Fonte da Vida. Né? Porque muitas vezes as pessoas não têm um recurso, porque o trabalho, né, terapêutico, ele tem um custo. E muitas vezes a pessoa não está em condições, né, de ter isso. E a Fonte da Vida tem esse departamento, que é o Departamento de Aconselhamento Especial. O telefone do departamento é 3541-4112. Liga lá, marca um momento para você preencher a ficha e buscar esse atendimento mais acessível. Tá certo, realmente esse assunto exige muito tempo, mas o nosso tempo é curto. Eu quero muito agradecer a doutora Rosimeire pelos esclarecimentos, né? Muito obrigado pela presença aqui no Sociedade de Questão e sempre que precisarmos, vamos convidá-la novamente. Pode convidar, que estamos aí. Tá certo, a Sociedade de Questão volta daqui a pouco. No próximo bloco, nós vamos entrevistar o candidato ao Paço Municipal, Jovaí Arantes. Não perca, você pode fazer a sua pergunta também aqui no Sociedade em Questão. E olha só, nós queremos saber de você, você pode participar para concorrer a esse lindo prêmio que aparece no teu vídeo. É uma impressora multifuncional HP DeskJet 3050 Wi-Fi. Você pode escanear, imprimir colorido, preto e branco também para ter na tua casa, uso doméstico e também no escritório. É um prêmio excelente para você. Pode ligar no 84010508 e responder a nossa enquete de hoje. Você acha certo a viúva ter que dividir a pensão do marido com a amante? É um assunto tanto polêmico que a gente acabou de falar aqui com a doutora Rosimeire, mas você pode continuar participando com a gente. Daqui a pouco nós vamos trazer esse super brinde para você.
E agora no Sociedade em Questão vamos falar sobre política, dando prosseguimento à série de entrevistas aos candidatos à Prefeitura de Goiânia. Hoje o nosso entrevistado é o candidato pelo PTB, Jovair Arantes, que falará um pouco sobre os projetos para a nossa capital. Candidato, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar com você, com a Fonte TV, cumprimentar as pessoas de Águas Lindas também, que está em conexão conosco, mas principalmente ao eleitorado de Goiânia. Tá certo, a partir de agora você pode fazer a sua pergunta através do 3254-1077 ao candidato, que vai falar um pouquinho no prazo de 20 minutos, mesmo tempo cedido aos demais candidatos também. Já começando a partir de agora, candidato, por que o senhor quer ser prefeito da capital? Olha, quero ser prefeito da capital de Goiás porque entendo que essa cidade me deu tudo que eu tenho. Então eu sou político e, como político que sou, não posso correr de um compromisso tão importante como ser candidato a prefeito de uma cidade como Goiânia. Goiânia está perdendo a qualidade de vida, Goiânia está com problemas seríssimos. Goiânia não tem uma saúde hoje que honra o povo de Goiânia. Ao contrário, nós estamos com a saúde pública em Goiânia num desespero total. Nós não podemos conviver com esse sistema que aí está. Nós não podemos continuar vendo a cidade perdendo qualidade de vida porque não tem um trânsito organizado, minimamente organizado. Falta eficiência, omissão total, as pessoas não estão tratando com seriedade a questão do trânsito de Goiânia. O transporte público de Goiânia é um dos piores do Brasil, comparado a uma cidade como Vitória, no Espírito Santo, que tem 346 anos. Goiânia só tem 79. Então, Goiânia tem perdido a qualidade de vida, mesmo sendo uma cidade tão novinha como é. Goiânia vai fazer, dia 24 de outubro agora, 79 anos. Vitória, no Espírito Santo, 346. E o nosso trânsito e o transporte nosso está comparado à Vitória do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, o transporte coletivo de Goiânia é 8 horas por quilômetro, no horário pique. Lá, em Vitória, 12 km por hora. Então, significa que Goiânia está perdendo para a Vitória no Espírito Santo, a cidade centenária. Nós não podemos continuar convivendo com isso. Essa é a razão de eu ser candidato. A segurança pública da cidade que as pessoas estão clamando, para que tenhamos a possibilidade de ter a paz de sair no portão de casa, para ir na padaria. Goiânia, o prefeito lava as mãos, não ajuda. Não faz nada para ajudar na questão da segurança pública. Eu sou candidato por tudo isso, para resolver problemas de falta de vagas no CIMEIs, que são as creches. Trocar de nome, não sei se até para enganar as pessoas, mas são creches. Falta vagas para as mães que querem deixar seus filhos numa creche para ir trabalhar. Isso é responsabilidade de uma prefeitura importante, a maior economia do Centro-Oeste brasileiro, que é a capital de Goiás. Então, nós somos candidatos por isso, para resolver esses problemas. E julgamos que vamos resolvê-los. Tá certo, candidato. Caso eleito, qual é a primeira medida que o senhor vai tomar ali no Paço Municipal? Exatamente a questão da saúde. O meu governo será um governo social, verdadeiramente social. O que seria esse governo social que o senhor traz? Governo social é dar assistência às pessoas mais pobres da nossa cadeia de produção na cidade. Goiânia convive com uma divergência, uma convergência e um contraditório muito grande. É um contraditório que existe. Você tem a cidade muito bonita, muito próspera e tem as partes pobres da cidade. E a cidade esqueceu de olhar por essas pessoas pobres. A administração atual administra Goiânia como se ela fosse única, como se ela fosse toda feita de setor sul, de setor oeste, setor bueno. Eu julgo que nós tenhamos que ter mais bairros como esse. E vamos ter. Claro que temos que ter, mas nós não podemos esquecer que nós temos aí o Real Conquista, que nós temos aí o Madre Germana, que nós temos aí o Pompeia, que nós temos aí, são mais de 700 bairros na cidade de Goiânia que precisam de assistência diferenciada. Então nós vamos criar 10 regionais administrativas para que essas regionais, com autonomia administrativa e financeira, possa fazer o trabalho de aproximação da prefeitura com relação às necessidades que essa cidade tem. Eu julgo que nós vamos, com essa regionalização da cidade, essa criação de 10 regionais administrativas, atingir a todos os bairros da cidade, fazendo obras importantes decididas pela própria comunidade. Eu quero te lembrar que nós vamos criar os controles sociais de gestão na cidade de Goiânia. O que é isso? Nós não estamos criando uma coisa nova para pagar, não, e nem para tomar conta. A prefeitura que vai ser vigiada por esse controle social, composto pelas igrejas evangélicas, espírita, católica, Rotary, Lions, os conselhos que já existem nos bairros,
Conselho de Saúde, Conselho de Segurança, Conselho Tutelar, enfim, a sociedade organizada que já existe nos bairros, nós vamos colocar nesse controle social para que eles possam decidir o que vai ser feito no seu bairro, na sua casa. Quem vai decidir é o morador, não é o prefeito lá do alto da BR-153 decidindo o que deve ser feito na cidade como um todo. Nós temos que aproximar a prefeitura, tirando essa omissão, essa preguiça que existe hoje, da preguiça que a prefeitura tem de discutir com as pessoas, discutir com a comunidade. É isso que nós vamos fazer, aproximar da comunidade. Então, o nosso primeiro ato será esse, criar as nossas regionais e investir de uma forma muito intensa na questão da saúde pública, reformando as unidades, todas, sem nenhuma exceção, equipando essas unidades com equipamentos modernos, implantando o plano de cargos e salários dos servidores da saúde, que dizem que implantaram, mas não implantaram nada, melhorando o salário, qualificando e treinando essas pessoas, para que elas possam dar um atendimento justo, digno ao cidadão mais pobre dessa cidade. O nosso atendimento na saúde será no padrão VaptVupt, ou seja, vai resolver o problema do cidadão imediatamente. Tá certo, nós temos a primeira participação do eleitor aqui no Sociedade de Questão. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Anésia. Anésia, você fala de onde? Do setor Sevene. Não entendi. Setor Sevene. Sevene, ok. Sevene, aqui abaixo do setor Maria Dilce. Ok, a sua pergunta, a sua participação. É porque eu sou cadeirante e aqui só tem eu deficiente, né? E eles não põem um ônibus porque só tem eu de cadeirante aqui. Eu queria saber por quê. Candidato, em questão de mobilidade, é interessante essa pergunta. Olha, nós vamos criar um sistema que chama Linha da Vida. Como é que é o nome da nossa eleitora? Bom, tudo bem. Eneide, né? Nós teremos na prefeitura um programa que chama Linha da Vida. Esse programa Linha da Vida, ela, que é cadeirante, vai ligar no número que nós vamos fornecer durante a nossa gestão, na regional, e nós teremos a Linha da Vida, que vai cuidar especialmente das pessoas com deficiência física, com tratamento continuado, que são as pessoas que precisam fazer hemodiálise, precisam fazer fisioterapia, tratamento continuado de combate ao câncer, enfim, todos os tratamentos continuados e mais as pessoas deficientes. Esses ônibus serão adaptados, a prefeitura vai comprar, não vai depender das empresas de transporte coletivo da cidade. Nós vamos criar isso internamente da prefeitura, para criar a chamada Linha da Vida. É um respeito a ela, um respeito a todas as pessoas que precisam desse tipo de atendimento. A prefeitura tem que ter responsabilidade com essas pessoas. São pessoas que deram a sua vida pela cidade de Goiânia. Nós deveríamos ter hoje 400 mil habitantes nessa cidade. No entanto, nós temos 1.300.000 pessoas em Goiânia. Então, significa que essas pessoas que precisam do serviço público, elas têm que ter, no mínimo, o respeito do poder público. É isso que nós queremos dar. Quando eu disse no começo da minha entrevista que o nosso governo vai ser um governo social, é verdadeiramente isso. Vai ser social para atender essas pessoas como essa que acabou de nos telefonar. Tá certo. O candidato, o senhor, no seu plano eleitoral, o senhor menciona muito em questão do slogan Prefeitura 24 horas. O que será essa Prefeitura 24 horas? Prefeitura 24 horas significa que a saúde pública vai funcionar 24 horas em qualquer unidade de saúde dessa cidade. Pequenininha, média ou grande, vai funcionar. E nas pequenas nós teremos, no mínimo, um pediatra, um ginecologista e um clínico geral. Por que isso? Porque nós temos que resolver o problema das pessoas. Então, 24 horas funcionarão todas as unidades de saúde. Hoje funciona até 6 horas. O cidadão não tem o direito em Goiânia hoje de adoecer depois das 6 horas. Se ele adoecer depois das 6 horas, é por sua conta e risco. E ele não tem condição para isso. A gente tem que cuidar dessa parte. A outra questão é aproximar os serviços da comunidade, dando a ela a oportunidade dela não ter que atravessar a cidade para resolver um problema. A sua regional, nós teremos 10 cidades, eu falei para você, de 130 mil habitantes em Goiânia. Serão 10 cidades, 10 centros de administração na cidade, onde a pessoa vai se deslocar até lá para resolver os seus problemas. Ônibus. Teremos que ter um ônibus circulando 24 horas em todas as linhas da nossa cidade de Goiânia. Ou a transportadora cumpre isso, ou a prefeitura vai pôr outra empresa para fazer. Eu julgo que o que está faltando muito é criatividade, decisão
e não ser omisso, como tem acontecido na atual gestão da Prefeitura de Goiânia. Então, nós vamos fazer isso, porque entendo que o cidadão já paga impostos de sobra e paga muito bem para ter os serviços em volta. Tá certo. Agora, falando sobre segurança pública, é fato que Goiânia tem um alto índice de homicídio atualmente. Isso assusta a população. Qual o seu plano estratégico nessa área, candidato? Olha, esse é, no meu entendimento, um dos grandes projetos que nós vamos botar, e é uma novidade que nós vamos botar em execução a partir de janeiro, com a nossa eleição, se Deus quiser, no dia 7 de outubro. Nós vamos criar uma figura que chama Anjos do Bairro. Esse Anjos do Bairro é um programa que nós criamos e fizemos um mix de várias cidades do mundo que aplicaram e deu certo. Cidades violentas no mundo que deu certo. Nós vamos contratar no seio da comunidade do bairro, de cada bairro da cidade, um número de jovens reservistas que tenham saído do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que saibam defesa pessoal, primeiros socorros, e eles vão ser os olhos e os ouvidos da comunidade no trabalho de prevenção na segurança pública. Nós vamos fazer um convênio com a Polícia Militar do Estado de Goiás, com a Polícia Civil e com o Corpo Bombeiro Militar. Vamos dar um adicional salarial para que eles possam estar lotados e integrados nesse nosso programa. A Prefeitura vai comprar equipamentos, veículos, equipamentos, munições, o que for preciso para a polícia estar bem aparelhada. A Guarda Municipal será totalmente reaparelhada e a Guarda Municipal vai comandar esses anjos do bairro. Eles vão circular em dupla, andando de bicicleta 24 horas pelo bairro. Também é uma questão de 24 horas. Eles vão informar todos os problemas do bairro, até porque eles vão fazer um curso antes para conhecer os detalhes do bairro. Quem mora na casa, onde mora o pastor, onde mora o chefe da igreja católica, onde mora ali, mora o dono do supermercado, na esquina mora o da farmácia. Sabe que numa determinada casa mora uma senhoria que não tem ninguém por ela e precisa de cuidados especiais. Mas também vai informar uma casa que está com movimentação suspeita, que pode ser um ponto de venda de drogas. Vai informar um mocó que pode estar servindo para aliciar jovens, crianças e mulheres. Vai informar a lâmpada queimada, vai informar o matagal. Enfim, serão os olhos e os ouvidos da comunidade para ajudar na questão da segurança pública. Eles não terão autorização para enfrentamento durante qualquer tipo de ação. Eles estarão paramentados com radiotransmissor possante e chama a Polícia Militar que no máximo em 14 minutos no máximo, terão que estar no local onde tenha qualquer ocorrência. Isso, com certeza, vai reduzir em até 70% o índice de crime. Nós sabemos que o grande crime começa com um pequeno crime. O cidadão primeiro, ou o jovem primeiro, ele rouba o varal, depois ele rouba o par de tênis, a bicicleta, o bujão de gás, a geladeira, o carro, daí a pouco ele está assaltando a mão armada. Mata, aí pronto, aí já é tarde. Ele vai para a penitenciária, vai custar R$ 3.500 por mês para a sociedade. E tira um pai de família de circulação. Isso não pode mais continuar acontecendo. A prefeitura atual lava as mãos, ela não participa, ela não ajuda. A nossa prefeitura vai estar participando desse projeto de segurança pública junto com todas as instituições que são constitucionais. Então, é um projeto de soma. A prefeitura tem que somar e nós vamos fazer isso, porque isso vai de encontro ao interesse do goianiense. Tá certo, candidato, aqui na nossa rede de comunicação entre as emissoras de rádio e também aqui a Fonte TV, ao disser que nós iríamos trazer essa série de entrevistas com os candidatos ao Paço Municipal, surgiram perguntas. Entre elas, o transporte coletivo, né, que realmente muitas ligações dizendo que é um caos, não tem horário certo. O que o senhor pretende fazer na sua administração, caso eleito, no transporte goianiense? Eu pretendo, não, eu vou fazer, porque eu tenho certeza que vou ganhar essas eleições com o voto do eleitor goianiense. Porque ele clama pelas questões que nós estamos colocando. Nós temos discutido na cidade inteira, as pessoas têm trazido sugestões maravilhosas. E o nosso plano de governo surgiu exatamente dessas discussões. E as sugestões de mudança também por eles. Nós vamos fazer uma coisa que a prefeitura não faz hoje, que é fiscalizar o transporte coletivo de Goiânia. O transporte coletivo de Goiânia é fiscalizado pelos próprios donos das empresas. Nós não podemos deixar que a prefeitura seja omissa também nisso. E ela está sendo. A prefeitura tem um contrato com as empresas de transportadoras, onde ela tem que fazer os corredores exclusivos de transporte coletivo que não foram feitos. São 20 que precisam ser feitos. 20 não foram feitos.
ela precisa de fazer abrigos e colocar nos abrigos informações dos horários que passam os ônibus. Não fez. Ela precisa fiscalizar o ônibus que vai passar às 7, às 9, às 10 e não faz, não fiscaliza. Ela precisa de discutir a rediscussão e o reordenamento da questão das linhas urbanas. Eu estava discutindo numa reunião lá na Vila Redenção, um cidadão deu uma palavra gozada. Ele falou assim, ó, os ônibus até que são bons, só que ele me leva para onde eu não quero ir. Eu quero ir para Vila Nova, ele me leva para o terminal do setor Pedro do Vico. Eu quero ir para aqui, ele me leva para lá. Então, os ônibus de Goiânia estão mal estruturados, mal organizados e precisa da mão pesada da prefeitura. Porque, quando eu digo a mão pesada da prefeitura, é porque o cidadão paga o imposto e quem precisa do transporte coletivo é as pessoas mais pobres. É para ir trabalhar, para gerar emprego, para gerar renda. Essas pessoas precisam de ir trabalhar. E a prefeitura tem feito muito pouco por eles. Então, nós vamos criar os corredores exclusivos, nós vamos fiscalizar as empresas e vamos reordenar a questão das linhas e a movimentação dessas linhas. Para onde vai e como vai. E tudo será decidido nas nossas regionais administrativas. Eu acabei de falar que nós vamos criar 10 regionais e essas regionais vão discutir, inclusive, esse novo ordenamento de linhas urbanas em Goiânia. Candidato, à valorização dos profissionais da rede de educação, o senhor tem algum plano aos professores em questão salarial? Olha, o ensino é a coisa mais importante que nós temos na vida. Eu sou o que eu sou graças ao ensino. A educação que eu tive, graças a Deus, foi muito importante para a minha vida profissional. Eu vejo aí a atual gestão, a atual administração, dizendo que implantou o piso salarial nacional. Implantou porque nós votamos em Brasília. Nós votamos a obrigatoriedade dos municípios brasileiros a darem um piso salarial decente aos professores no Brasil. Aqui em Goiânia foi dado. Nós precisamos melhorar isso agora. Isso não pode deitar em berço esplêndido achando que está tudo muito bem. O ensino público de Goiânia precisa de melhorar, qualificar. A questão das vagas em creche em Goiânia é outro calcanhar de Aquiles terrível. A sociedade não suporta também vendo criancinhas pequenininhas que não têm vagas nas creches, sendo olhada, a mãe vai, tira o filho mais velho da escola e põe para olhar o pequenininho. Aí, resultado, perde a possibilidade da criança estar aprendendo o mais velho e o pequenininho com mais dificuldade. Nós vamos resolver essa questão também das vagas de CIMEIs, junto com a iniciativa privada. Quando eu digo iniciativa privada, eu digo o terceiro setor que existe. Eu vou voltar a repetir, igrejas evangélicas, espíritas e católicas. Essa rede que existe na cidade, que não é explorada e não é valorizada pelo poder público, será valorizada por nós. Porque nós vamos fazer esse trabalho de, inicialmente agora, suprindo as vagas que existem nas creches, exatamente com esse setor da iniciativa da sociedade que é voluntária. A prefeitura pode pagar por isso. Eu tive em 2, 3 lugares desse recentemente, dos espíritas, tive lá num dos católicos, a Luz da Vida, tive na LBV e tive numa igreja evangélica na Vila Nova. Todos eles me disseram, se precisar, nós temos aqui 100, 200 vagas para trazer as crianças para usar como CIMEI, né? Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos apostar nas igrejas e pagar por isso. A prefeitura tem dinheiro. Aliás, quem paga CIMEI, quem paga a vaga de CIMEI, de creche, é o governo federal, não é nem a prefeitura. Não precisa nem de botar a mão no caixa da prefeitura. Esse dinheiro vem do governo federal. Nós vamos fazer isso, resolver esse problema de uma forma muito rápida, porque nós temos como fazer. Basta criatividade e gestão. Tá certo, candidato, nós temos 1 minuto restante. As suas considerações finais ao eleitor que está em casa nesse momento nos assistindo. Olha, eu quero me dirigir aos eleitores da Fonte da Vida, pessoas que conhecem o nosso trabalho histórico. Eu tenho 5 mandatos de deputado federal. Então, eu tenho uma experiência muito grande, muito larga na minha vida política. E eu sou candidato a prefeito de Goiânia exatamente por isso, por essa minha experiência. Eu acho que eu não posso deixar essa experiência acumulada que eu tenho em Brasília, conhecimento com possibilidade de buscar recursos, junto do gabinete da presidenta Dilma, junto do governador Marconi Perillo, em Goiás, nós alinharmos os 3 governos, o governo federal,
governo estadual e governo municipal. Julgo que com a minha experiência e com a vontade que eu tenho de trabalhar para Goiânia, nós vamos fazer com que Goiânia tenha uma melhor qualidade de vida e não continue despencando na lista internacional de cidade mais mal avaliada, como está acontecendo. Goiânia está muito mal avaliada. Vocês têm acompanhado nos jornais que, recentemente, Goiânia ocupa o primeiro lugar em desigualdade social da América Latina, não é do Brasil, não. Entendeu? Em cidade com esses IDHs. Então, quero dizer para vocês que comigo, prefeito, Goiânia terá jeito. Eu queria pedir o seu voto. O meu voto e o meu número é 14. Eu preciso do seu voto 14 nessas eleições para que eu possa, junto com você, resolver os problemas dessa nossa cidade. Tá certo, nós entrevistamos aqui na nossa série de entrevistas aos principais candidatos, na verdade, ao Paço Municipal para te representar, eleitor, lá no Poder Executivo aqui do município de Goiânia. Você pode analisar, tá aqui as propostas do candidato Jovair Arantes, que eu quero agradecer a presença aqui no Sociedade em Questão. Ele que é candidato pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Candidato, obrigado, uma boa noite para o senhor. Obrigado, vote 14. Muito obrigado. Tá certo, e para você que ligou e participou aqui do Sociedade em Questão, a produção já me passou o número aqui, gerou lá no sistema, 9176, final 49. Para você, inúmeras ligações registradas, 9176, final 49. Leva então a linda impressora multifuncional da HP. É isso aí, acaba de ganhar essa linda impressora que aparece aí no seu vídeo agora. Olha só que linda. É da HP, DeskJet, ela é Wi-Fi e também escaneia, imprime preto e branco e colorido. Você acaba de ganhar 9176, final 49. Eu vou ficando por aqui. No próximo bloco você confere a dupla não, né? Os Fantoches Anônimos, que traz um som rock maravilhoso para você curtir aqui no Sociedade em Questão. De volta com Sociedade em Questão para você que na Fonte TV agora trazendo música e rock de qualidade. Eles que passam e deixam sua marca registrada, trazendo rock nacional, internacional e divertindo você, exatamente. Vou trazer para vocês o Sociedade em Questão Fantoches Anônimos. Boa noite, pessoal, seja bem-vindo. Boa noite. Já vou começar apresentando, né? Você é o... Danilo. O Danilo? Pedro. Pedro? Heloísa. Heloísa. E saber um pouquinho da história, né? Por que Fantoche Anônimo, o estilo musical de vocês, como é que funciona isso? O nome é bem, na verdade, uma forma de a gente não ser processado por roubar nomes de outras bandas. Olha só, novidade boa. A gente escolheu para ninguém falar que o nome já tinha sido pego, porque a gente escolheu outros nomes que já tinham donos, aí o problema foi esse. Aí foi esse nome estranho que é Fantoche. E o estilo de vocês, o que é que vocês tocam que a galera gosta de ouvir? Então, a gente toca rock, e a galera gosta de ouvir o que a gente toca. Ainda bem, né? É rock nacional, internacional, geral? A gente toca de tudo. Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Importante, né? Interessante. A gente toca uma levada mais anos 60, às vezes também. Né? É mesmo? Um pouco de tudo, realmente. Que legal, isso é um diferencial hoje, né? E os Fantoches Anônimos, é composto somente por vocês três ou tem mais? Somos nós três. Só vocês três? Apenas. Tá certo. Daqui a pouco, antes da gente perguntar sobre CD, como é que tá a agenda deles, vamos curtir um pouquinho aqui no Sociedade em Questão para você, ao vivo, Fantoches Anônimos. Na bela paisagem que se encontrava, meu motivo de esperar, sei que um dia chega, e aí, na certeza de uma indecisão, olhos fechados pra ver os seus, e o que eu lhe dizia se tornou meu vício. A onda traz o que eu tento guardar, e voltar da praia se tornou difícil. Quis me perder só pra ter o que procurar. Me vi em você, algo tão distante de se alcançar. Sem perceber, o vento quis nos afastar pra eternizar o que restar de nós.
E agora o tempo que me levou pra longe de mim fez com que o sentimento não tivesse fim. Tão soltos à deriva, o vento pode levar, e a mesma onda que traz leva de volta pro mar. Maravilha, fantoches anônimos ao vivo aqui no Sociedade Questão, especialmente para você de casa curtir esse som muito legal. Essa música que vocês cantaram aí, qual é e de quem que é? Se chama Desencontros e é uma ideia que partiu do Pedrinho. Ah, é de vocês? É música nossa. Ah, legal, gostei da letra. Já perguntei de quem que é, né? Novidades, nunca ouvi, falei, deixa eu te perguntar, né? Mas e aí, em quem que vocês inspiram para trazer esse estilo de rock de vocês? Tem alguma banda que vocês gostam sempre de ouvir? Como é que funciona? Eu acho que sim, nossa maior referência seria o Los Hermanos, que é uma banda brasileira que a gente gosta muito, né? Eu acho que seria uma das mais influentes, né? Que a gente tem maior influência. E também um pouco de influência de música britânica também, né? É, muito rock britânico. Pessoal, quando vocês tocam em barzinho também? Isso. Quando vocês tocam, costuma pedir qual música assim que a galera gosta de levantar, dançar um pouquinho? O que vocês tocam aí pra gente? O pessoal, por saber que a gente gosta muito de Los Hermanos, e ela sempre pede pra gente tocar. Ana Júlia, por exemplo, pede? Ana Júlia quase ninguém pede. Até essa, que a Ana Júlia é a mais conhecida, assim, né? Que o pessoal acha. Mas tem muitas outras músicas que a galera sempre pede, Los Hermanos, sempre. Maravilha. E internacional, o que vocês costumam trazer pro pessoal? A gente faz covers de várias bandas, mais internacionais, na verdade, do que nacionais. Então tem muita influência. A gente faz Kings of Leon, The Strokes, The Subways, The Cooks, várias outras, Arctic Monkeys. Então é muita coisa que a gente ouve e também acaba levando pro show. Assim. Então é muito som de banda internacional também. Olha, realmente é muito rock internacional, viu? Muito rock. Entre tantas bandas que eles citaram aqui, todas, o segmento até eu considero um pouco difícil, né, para fazer um cover dessas bandas. Vocês podem trazer um pedacinho de algum deles aí que vocês gostam de cantar pra gente? Pode. Naive. Pode ser. Eu falo Molly Chamber. Então vamos lá, mais uma vez para você aqui no Sociedade Questão, eles, fantoches anônimos. So naive yet so such an ugly thing. 'Cause you are so beautiful. That every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, that she's still out to get me. I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. Make you say that it was your fault, because I know you could have done more. But you're so naive yet so such an ugly way. 'Cause you are so beautiful. That every time you're on his side, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. And just don't let me down. Just don't let me down. Hold on to your kind. Just don't let me down. Just don't let me down. Hold on to your kind. Just don't let me down. No. Just don't let me down. Hold on to this kind.
down. Fantoches Anônimos, para você que no Sociedade Questão, realmente música muito bonita. Agora vamos saber um pouquinho da história deles, né? De onde surgiu a iniciativa, a ideia de formar essa banda? Partiu de quem? Como é que funciona isso? Bom, essa história começou em 2005. Na verdade, a gente tinha um outro cara que tocava com a gente, chamava Pablo, e ele que começou com essa ideia de juntar uma banda. Ele já conhecia o Dan e acabou me conhecendo também. Eu toco bateria e aí juntamos nós três. Depois eu acabei convidando o Pedrinho. E a gente começou a tocar desde então, mas era um som bem, tipo, criança. Algo em casa mesmo, em casa, a gente reunia, vai ser final de semana, som de garagem. Junta a família, reúne os amigos. E aí a coisa passou a ficar mais séria mesmo de 2008 pra cá, acabaram que os outros dois integrantes saíram e ficamos nós três, a gente, vamos levar a sério, e a gente começou a tocar, fazer show em bares, casa, gravamos um material autoral nosso em 2010 ainda. E está disponível para quem quiser conhecer a Fantoches. Então você já tem CD gravado já? É um EP, na verdade. É um CD só com 6 faixas. Ele não é um álbum completo, mas são 6 faixas todas compostas por nós. E está disponível para quem quiser conhecer, está online. Está online? Qual que é o site que o pessoal entrar para poder curtir esse CD de vocês? É www. Né? Um pouco, pelo menos. www.palcomp3.com.br/Fantoches Anônimos. Ok, www.palcomp3.com.br/Fantoches Anônimos. Falei certo? Exatamente. Então o pessoal pode acessar e curtir um pouquinho dessa banda super especial. E o que vocês vão trazer para a gente agora a nível nacional para o pessoal de casa? Então, dia 13 de setembro a gente vai estar fazendo o tributo ao Los Hermanos, né? Que é a nossa banda referência. Então a gente vai fazer uma do Los Hermanos já para também convidar o pessoal, quem quiser estar indo a partir das 11 horas... no Taberna do Ogro, fica ali ao lado do Bretas, em frente ao Goiânia Shopping. Vai ser às 11 às 23 horas da noite? Isso, às 23 horas. Certo, exatamente. Vocês vão estar lá, vai ter mais gente? Vai ter, na verdade, é só a gente fazendo o tributo, né? Tributo, né? A noite é tributo Los Hermanos. Olha, para quem curte Los Hermanos, a oportunidade perfeita de curtir um rock dos Los Hermanos numa boa companhia, né? Dessa turma super bacana. Vamos curtir mais um. Minha flor serviu pra que você achasse alguém, outro alguém que me tomou o teu amor. Eu fiz de tudo pra você perceber que era eu, Tá aí para vocês, Fantoches Anônimos aqui no Sociedade Questão, música bonita para vocês. E claro, mais uma vez a gente quer saber o contato de vocês para show, o pessoal que quer convidá-los a tocar nos barzinhos também, aniversário, canta também aniversário e casamento? Cara, a gente já fez muito isso. Já? Já. Formatura, casamento, aniversário, já
Perdemos as contas. Só relembra pra gente, então, o convite pro tributo lá. Exatamente. Então, dia 13 de setembro, vai ser uma quinta-feira à noite, a partir das 11 horas, a gente vai tocar Tributo Los Hermanos no Taberna do Ogro, que fica no setor Bueno, na Avenida T70. E, além disso, quem quiser conhecer mais a Fantoches Anônimos, é só procurar Facebook, a gente tem uma fanpage, é só procurar por Fantoches Anônimos, Twitter também, e no site para ouvir nossas músicas, palcomp3.com.br/Fantoches Anônimos. Se quiser contato para show, pode ligar para o número 8493-6423 e a gente vai responder o contato. 8493-6423. Eu vou falar com quem nesse telefone de vocês aí? Comigo. Com você mesmo, que é Luísa? Eu mesmo. Olha só, gente, que maravilha. Então tá aí, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui no programa. E lembra, quando lançar o CD no início do ano que vem, voltem para trazer novidade para a gente aqui, tá bom? Com certeza. Então você confere. Encerrando o Sociedade Questão, quero desejar para você uma boa noite, agradecer o carinho da audiência. Nós voltamos na segunda-feira que vem com mais informação e música boa para você. Fique com eles, Fantoches Anônimos, aqui na Fonte TV. Só mais uma vida que eu deixei pra trás. Perdi mais uma parte de quem sou. Gritei tanto só pra você olhar e dizer que tá tudo bem, já basta. É só mais uma vida que eu deixei pra trás. Perdi mais uma parte de quem sou. Gritei tanto só pra você olhar e dizer que tá tudo bem, já basta. É só mais uma vida que eu deixei pra trás. Perdi mais uma parte de quem sou. Gritei tanto só pra você olhar e dizer que tá tudo bem, já basta. Vida que eu deixei pra trás. Perdi mais uma parte de quem sou. Gritei tanto só pra você olhar e dizer que